Olá, amigos, estamos iniciando mais um ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cília TV. E hoje um programa super especial, aliás, uma convidada especial, com muita honra, com muita alegria, nós estamos recebendo hoje aqui a reitora da Universidade de Santa Cecília, Silvia Teixeira Penteado. Tudo bem, Silvia? Que alegria, hein? A alegria nossa de estarmos aqui, um companheiro em casa, de longa na sua casa, data, né? Pois é, né? Quanto muito tempo, querido, né? participa tanto de toda a vida da instituição, É um verdade, amigo do coração, né, Marta? É verdade, eu costumo dizer que sou da família, né? É mesmo, sou da família, família. Participei de algumas reuniões importantes, de momentos importantes. Da história nossa, Não, mesmo do projeto. É que eu comecei a estudar muito cedo, entendeu? Então, mas eu me lembro que era o Monte Serra, eu estudei o Monte Serra. É verdade. Quando saiu da Luz de Camões e veio para o Monte Serra. Foi a primeira etapa da universidade, da escola e depois da universidade. Quando formou o Colégio Santa Cecília. E aí, está tudo bem? Tudo bem. Na Câmara, muita atividade. Muita atividade. Vocês sabem que nós estamos coordenando a Câmara das Instituições de Ensino e queria aqui publicamente agradecer o seu apoio pessoal, está sempre presente, o apoio da equipe, da gestão ativa do presidente Roberto Santini, o que faz com que as decisões fluam, porque há participação de todos. Eu queria aqui também agradecer de um modo muito especial todos os educadores, professores que compõem a Câmara, com os quais temos aprendido muito e vencido as crises, os desafios e constituído uma bela gestão também. E nós acompanhamos atentamente o trabalho sob a sua coordenação, é muito bom, várias iniciativas, sempre tem alguma coisa nova nas nossas reuniões, você tem contribuído muito, aliás, a família, o Marcelinho na CS Jovem, ele que está saindo da CS Jovem agora, o mandato dele vai até 31 de dezembro, fez um trabalho espetacular. Obrigada, nesse aspecto, verdade. A Lúcia, que é a nossa diretora, ajudou muito. É a família toda, né? Olha, ressurgiu a CS com um dinamismo em função principalmente dos jovens. Os jovens são uma coisa importante. Aqui eu fiz uma das maiores entrevistas da minha vida, sabia? Na Santa Cecília. É mesmo. Vocês deram um título, que é uma coisa linda, minha mãe adorava, minha mãe tinha paixão por ele, vocês deram o título de doutor honoris causa a Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife. Isso mesmo. Que foi um marco na resistência contra o regime militar. Naquela época, não é? E vocês tiveram a coragem, a coragem e a felicidade. A instituição sempre foi eu entrevistei muito aqui, renovada, eu fiz a entrevista aqui, uma página com ele aqui. Uma página com ele aqui. Uma criatura fantástica, de um valor humano, nossa, e de ações em prol da comunidade, né? Que extrapolavam até o clero, eu acho, né? Ele como personalidade. E na época, o fundador, né? O professor Milton Teixeira, né? Que ainda permanece aqui como um elo, como um espírito de renovação, de impulso, de atividade criadora. Isso é que faz com que as gerações que se alinham, e você citou Marcelinho, e ao lado dele Marcos, Renata, Lucas, Carol, enfim, todos juntos com os irmãos, eu acho que estão querendo manter viva essa casa, né? E hoje você vê, né, por todo lado, também ouvindo o funcionário. Isso é muito importante, né? Muito. Estando atento no dia a dia. Mas eu queria voltar só para terminar o Dom Helder Câmara. Foi uma longa entrevista de uma página à tribuna. E eu fiz no final, aquele momento difícil, tal, muita preocupação, muita tensão, clima político. E ele exalando um otimismo, Silvio, do começo ao fim. Aí eu perguntei para ele, mas Dom Helder, de onde vem tanto otimismo? Então, como é que pode? O senhor explica tanto otimismo? Ele me respondeu, olha a resposta dele. Meu filho, você já viu a velocidade com que os jovens aprendem essas novas tecnologias? Eu olhei para ele e falei, Dom Helder, desculpa, eu não entendi a sua resposta. Ele falou, filho, o que eu estou querendo dizer para você é que os jovens são a solução, os jovens são o futuro, os jovens são o caminho de mudar esse país. Olha isso, há quantos anos que ele recebeu o título aqui. E depois dizem que durante o regime militar, ele recebeu do Papa, ele foi elevado a cardeal, a condição de cardeal. Foi. Mas como ele era uma pessoa que enfrentava o regime militar, o Papa tem a prerrogativa de fazer essa, chamar de promoção, ou de transformá-lo, elevá-lo a cardeal, sem que ninguém saiba, só fica sabendo o Papa e aquele que é elevado à condição de cardeal. Em latim chama-se
é cardeal in pectoris, no peito. Só fico sabendo dos dois. Aí eu disse, posso encerrar com uma pergunta? Ele disse, pode. Eu falei, o senhor foi nomeado cardeal in pectoris, Dom Helder? Ele disse, meu filho, Deus lhe abençoe. A entrevista está encerrada. Está encerrada, você vê. Aqui. E você estava falando dos jovens, Márcia, eu lembrei, quando o Niemeyer aqui esteve também para ser laureado, e foi uma bela entrevista com os jovens, ele falou o seguinte, eu vou falar uma coisa a vocês, realmente do lado do coração, nunca desistam, porque quando eu fui com o diploma embaixo do braço levar ao Lúcio Costa, para que na época era, enfim, começou também junto com ele, e ele falou, mas desista, agora nós estamos em crise, não é uma época boa, essa profissão, não vá por esse caminho. E ele falou, prestem bem atenção. Além de ouvir o mercado, que hoje é fundamental, porque hoje nós temos profissões que muitas delas ainda nem renasceram, outras estão desaparecidas e vão surgir, né? Você busque aquela sua vocação e busque desenvolver as suas competências com muita convicção. Então, eu acho que essa, que tal Helder Câmara quanto o Niemeyer, deixam a nós esse exemplo que eles foram. Você falou da Câmara de Ensino, várias foram as iniciativas. Uma delas nós tivemos lá, levamos em conjunto o presidente da CODESP, Casemiro Terci. Isso. Integração, Universidade e Porto. Isso Me fala um pouco daquele encontro e o que evoluiu a partir dali. Você acredita que o presidente Tércio, ele tem uma visão de empreendedor, engenheiro que é, né? Ele gerencia hoje o Porto com uma visão, além de moderna e atualizada, é a cidade ao lado do porto, de frente para o porto. Ao contrário, né, do que nós temos, sem crítica alguma a outras gestões, por favor, mas o que se percebe hoje... Deixa que as críticas eu faço. O que se percebe hoje é, além da integração que existe, uma operacionalidade em termos de desenvolvimento, otimização de serviços, tecnologia, genialidade e principalmente colocar o Porto de Santos à esteira ali das grandes soluções mundiais, nem são nacionais. E naquela oportunidade, quando o trouxemos, queríamos exatamente saber, porque estava fazendo pouco mais de 100 dias de gestão, o que afinal o Porto de Santos tinha a trazer para nós, para as universidades, que pontes poderiam ser criadas. E tivemos lá diversas ações com as quais estamos empreendendo, ações essas de parceria, de capacitação dos funcionários do Porto, porque hoje, tendo um porto totalmente informatizado, hoje se exigem, evidentemente, novas ações, que muitas vezes nem sempre o profissional está atualizado. E as universidades têm esse know-how, têm esse conhecimento. E nós estamos tratando de diversas ações, algumas delas já antigas, como a questão do Porto Integral, que visou já aperfeiçoar em conjunto com todas as universidades, e outras, essas me agradam muito, 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 de possibilitar o desenvolvimento de startups naquela área do porto, que muitas vezes nos armazéns nós temos alguns deles buscando um princípio de ativação, fazer com que aquele espaço possa suprir as ideias geniais, e nós temos muitas que nascem exatamente no berço, junto aos alunos, na sala de aula, extrapolam a sala de aula, fazer com que eles possam levar esse valor de empreendedorismo, criando, né, novos negócios, novas perspectivas, e é isso que se tem buscado, né? Nós vamos fazer o primeiro intervalo e voltamos em instantes para continuar essa conversa agradável com Silvia Teixeira Penteado, ela que é reitora da Universidade de Santa Cecília. E vamos falar principalmente de educação. Já vou deixar no ar a pergunta para ela pensar. Ela tem uns 30 segundos para pensar. Todo mundo afirma, professora, que a solução para esse país, violência, política, estagnação econômica, é a educação. Todo mundo fala. Eu quero saber se você concorda e por que, se todo mundo sabe que a solução é a educação, isso não acontece. Voltaremos em instantes.
Voltamos com o nosso programa CS na TV. Hoje, Silvia Teixeira Penteado, reitora da Unisanta, aqui na Santa Cília TV. No final do primeiro bloco, Silvia, deixei a pergunta que todo mundo diz que a solução para esse país, já vimos essa semana a tragédia em Paraisópolis, mas muita violência envolvendo principalmente os jovens, que a solução para o país como um todo, não a curto prazo, a médio e longo prazo, é a educação. É que a educação seja uma política de governo, de Estado. De Estado. Isso que é fundamental. Não de governo, porque senão cada governo muda, né? Não, além de governo, de Estado. Sim. Porque é preciso que haja uma articulação da área municipal, estatal e federal. Tivemos aí, Márcio, ontem a publicação dos resultados do PISA. O PISA... Era um dos assuntos aqui. O PISA... O índice matemática baixíssimo, né? O PISA é um teste mundial, né? Sim. Onde 70 países são avaliados, jovens de 15 anos são avaliados, matemática, leitura, ciência, e mais uma vez o Brasil está entre os 20 últimos países localizados. Triste realidade. Classificados. Né? Triste realidade. É uma realidade muito triste porque não é falta de dinheiro investido em educação, é falta de gestão deste dinheiro. E você vai me perguntar, os primeiros países, quais são? Hoje, os primeiros países, a China está capitaneando os primeiros resultados, enfim. E por que isso? O que falta para que a educação no Brasil possa galgar? Primeiro, a autonomia do professor. A liberdade de ensino do aluno, da criança. A interatividade, a atividades complementares e fazer com que essa criança, que muitas vezes hoje, você sabe, ela já nasce digitalizada, é um negócio completamente, fazer com que a sala de aula possa respirar essas novas tecnologias de uma forma humanizada. Esse resultado que você falou do PISA diz que jovens até 15 anos, o nível de matemática é abaixo do básico. Abaixo do básico. E, sendo isso, nós temos que pensar exatamente nesse investimento desde a tenridade, né, Márcio? Sim. Porque isso não é só nos bancos universitários. Então, você tem que pensar de como a gente pode compensar isso, porque cada ano de escolaridade do brasileiro muda o PIB, muda o nível de exportação, enfim. É um mercado que se abre quando há uma população economicamente ativa, compromissada com não só a sua história, mas com a história do país. Eu fui convidado recentemente, Silvia, a participar de uma banca envolvendo universitários, não daqui, nem da região, nem daqui, chamada Baixada Santista. Eu fiquei estarrecido com a falta de base de alunos na universidade, estarrecido. Mas coisas básicas, simples. Uma hora eu estava conversando com os alunos e eu peguei e disse, isso aqui é um aposto. Aí eu vi que todo mundo ficou parado. Eu falei, vocês sabem o que é um aposto? Silvia, terceiro ano, não sabiam. Terceiro ano, não sei. Aí eu comecei a refletir e depois fiquei conversando. A origem é o ensino básico. É o ensino básico. Esse aqui é a grande questão. Eu acho que a solução é o ensino básico. Você fortalecer o ensino básico. É isso? É isso. E por para você chegar com base na faculdade. E ontem nós tivemos o presidente da CAPES, Anderson Correia, exatamente lançando um programa importantíssimo de educação e ciência para o ensino básico. Então, valorização dos professores, para que aquele aluno possa ser muito bem escolarizado. Hoje, talvez a gente bate a curiosidade, por que o aluno tem tanto receio pela matemática? A falta dele não está sendo investigado. Hoje nós temos aqui na Unisanta, no colégio, desde a mais tenra idade, programas de iniciação científica. É o aluno participando de um congresso brasileiro de iniciação científica. É um aluno envolvido num programa do SEBRAE, de pequenos empreendedores. A única escola que está envolvida nesse programa e uma das primeiras também do Estado. Por quê? Você precisa fazer brotar dentro dele essa curiosidade, essa vontade, para que ele reverta isso em termos de aprendizado, né? E você vê, ou também uma outra ponta que nós temos que atacar, Márcio, e também entender.
o ensino à distância. Isso, também está aqui. Também Fabiana está aqui conosco. Olha aí. Também está aqui. Olha, você está vendo? Então, pergunte. Estamos a sintonia. Então, pergunte. Pois é, está aqui. Vou fazer questão de ler. Ela que fez a pergunta sobre o EAD, uma pergunta que eu achei super interessante. Pergunte, eu acho que é. Não, é isso aqui. Hoje, pergunta feita por ela, Fabiana normalmente faz. Que bom poder Hoje é cada vez maior o número de pessoas aí. que recorrem ao ensino à distância, seja pelo preço ou pela facilidade, questão de tempo. Sim. Senhora, como professora, o que acha desse método de ensino? Há 10 anos ele não era muito bem visto. Hoje a realidade é outra? É outra, pergunta Márcio. Dela, pronto. Fabiana, atendendo você e com veja, certeza tantos que estão nos ouvindo, e a você que esse privilégio de ter sido aqui nesse grande amigo. Veja, Márcio, há 10 anos o ensino à distância galgou índices que nós não imaginávamos praticamente. Ele que nasceu desacreditado aqui no Brasil, quando ele era já desenvolvido mundialmente, mas nós tivemos um avanço nos últimos 10 anos de 400% do ensino presencial e ao lado de 33% do ensino à distância, ao lado de 33% de crescimento do ensino presencial. Então, é um disparate muito grande. Hoje, de 8 milhões de alunos, nós temos 22%, quase 30% de alunos de ensino à distância. Então, eu acho que isso primeiro cresceu pela própria digitalização do mundo. Hoje, pela necessidade do aluno não estar sempre na sala de aula, às vezes conciliar trabalho e estudo. Ele muitas vezes está em turno, não tem aquela obrigatoriedade da presença na sala de aula. Além de despertar no aluno, normalmente, a iniciativa e fortalecer nele a disciplina para estudar. Isso o ensino à distância faz com maestria, né? E você está ali com o tablet, você está aonde quer que você esteja. Está no mundo. No mundo você pode interagir, você pode participar. Mas eu vou mais além, Márcio, porque eu vejo a modalidade à distância também no ensino presencial, como é aplicado aqui. Então, você adota instrumentos propícios, ferramentas próprias, para fazer com que o ensino presencial seja cada vez mais motivador. Então, você aplica as ferramentas hoje, digital, uma tecnologia digital, também no ensino presencial. Eu acho que é essa dupla que faz uma valorização da boa escola. Sem dúvida. Nossa técnica já está me avisando, mas de novo, outro de break? Novo, já acabou? Novo. Já falei que o programa hoje não tem horário para terminar. Eu vou fazer mais um break, vamos respeitar o horário e voltaremos com um terceiro e último bloco com a professora Silvia Teixeira Penteado, reitora da Unicamp. Voltaremos em instantes. Voltamos com o nosso programa ACS na TV, convidada de hoje, aliás, reitora aqui da Universidade de Santa Cecília, a professora Silvia Teixeira Penteado. Essa semana, professora, se eu cometer algum equívoco, pode me corrigir. Por favor. Eu aprendo. Quando me corrigem, eu fico feliz. Tem gente que não aceita e não gosta. Mas essa semana a Unifesp comemorou 15 anos aqui, parece que 25 anos no Estado, alguma coisa assim. E eu estive lá e quem estava lá foi o ex-ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Ele deu números impressionantes, sobre o crescimento da educação no ensino básico, mas principalmente na universidade, e com a Universidade Federal também. Ele disse que a primeira universidade surgiu em Bolonha em 1800 e pouco. É verdade. Depois surgiu Cambridge, depois surgiu Oxford. Mas é interessante frisar, Márcio, que a universidade, que era elitista nessa época, porque atendia uma elite, né? Que essa elite antes se deslocava para a Europa, para a sua formação, né? Então veio atender uma elite, principalmente da criação de bacharéis, né? Hoje ela está completamente democratizada. Hoje o ensino superior brasileiro é o ensino superior brasileiro que atende a todos. Isso é um grande avanço que nós temos, principalmente em termos de trabalho. Hoje muitas empresas buscam a universidade para fazer frente à questão de testes, para aqui buscar os talentos, para aqui buscar novas ideias. Muitas universidades
estão fazendo ensino corporativo em conjunto com as indústrias para fazer frente a todo esse mercado que hoje, Márcio, nós não temos profissões praticamente, você está educando para incerteza. Hoje você está aprendendo a aprender. Muitas profissões que nós temos aqui, podem parecer até esdrúxulas, por exemplo, gerenciador de genoma, mas você vai falar, mas como? Hoje a inteligência artificial está praticamente, tudo que você faz hoje é com outro braço, hoje praticamente daqui a tempo. Isso que eu estou aqui, estará o robô Silvia respondendo as perguntas e o robô Márcio aqui, né? Hoje estará uma outra pessoa, por quê? Então, como você estará nos bancos universitários formando esse jovem, você está exatamente formando ele para a incerteza. E um detalhe importante, o que mostra a importância de você estudar, de você se manter atualizado, sem dúvida, e de você sempre procurar evoluir do ponto de vista educacional. E eu vi isso aqui, na pós, na gestão de pessoal. No final da década de 80, início de 90, quando você pleiteava um emprego, a empresa exigia experiência. No final da década de 90, ela passou a exigir experiência e escolaridade. Passaram-se alguns anos, ela passou a exigir experiência, escolaridade e pós-graduação. Passaram-se alguns anos, esses três e mais informática. Então você veja que cada vez mais os processos seletivos foram exigindo das pessoas mais cultura, mais preparo. E agora, no último fase, idioma também. Idioma também. Além do idioma, hoje nós estamos voltando, porque você tem que ter a tecnologia com humanização. Então, as empresas, quando eles vão contratar uma pessoa, muitas vezes o teste nem é sobre a área dele de atuação. É exatamente qual é o perfil de competência dele diante de vencer os desafios, de estar preparado em termos de hospitalidade, de recursos humanos, iniciativa. Então, você tem que principalmente fazer com que as habilidades que são requeridas hoje para o novo milênio, dentro de um... Né? Silvia, nós estamos terminando, mas eu tenho pelo menos umas 3 perguntas. Eu quero um chorinho de tempo aí. Bem objetiva, porque eu tenho mais 2 perguntas para você. Eu acho um erro, acho que foi um erro, mas eu não sou um educador profissional, quer dizer, com o conhecimento e a experiência de você. A progressão continuada foi um erro? Sim e não. Para mim, sim. Sim e não. Sim, porque... Eu não consigo entender... Sim e não. Rapidinho. Sim e não. Sim, porque o grau de repetência era muitíssimo acelerado. Mas, Silvia, se você... Desculpe interrompê-la. Se você repetiu, como a gente falava, foi reprovado. Ou repetiu de ano. Se você repetiu é porque você não tinha competência para passar. Não. Você repetia, às vezes, nas séries iniciais. Então, o que foi feito? Foi feito uma progressão com acompanhamento, a proposta era essa, não foi cumprida, de forma que aquele aluno Por isso, migrava, sim e não? Sim e não, porque aquele aluno migrava para a série seguinte com acompanhamento. Porque quase uma dependência? É uma dependência, porque retê-lo, muitas vezes, ele iria reprovar 1, 2, 3, iria ter uma evasão muito grande. Então, a proposta era essa, que tivesse um acompanhamento. Em alguns casos houve, outros não. O ensino integral, por exemplo, nós tivemos durante uma viagem de visita a Portos da Inglaterra, e lá eu obtive a informação que nenhuma criança pode ser vista na rua no período das 8 às 5 da tarde. Se alguma delas for vista na rua, a polícia é autorizada a levar para casa e cobrar dos pais explicações. Nossa carga tinha que ser maior, em duplo período, por exemplo? Não adianta você deixar a criança na escola sem nenhuma atividade, sem nenhum recurso. Mas você tem que cobrar. Sem bibliotecas. Tudo, sem biblioteca. Sem laboratórios. Deixá-la envolvida com uma atividade livresca, que ali você fica com uma coisa completamente desmotivada, mas se ela estiver em período integral, em atividade e rede de cooperação com outras crianças, pensando, discutindo, criando, não
restar dúvida que é a escola ideal e com o professor também sendo avaliado. Acabou. Ai, que Mas delícia. eu tenho mais uma curtinha, vai mais uns 30 segundos. O que você acha do intercâmbio? Eu acho que é a melhor forma de você crescer e aprender. Tem diversos, e você sabe que a sua filha foi fruto de um intercâmbio, né? Eu adoro. Ela está lá, já, ela ficou lá. Ela se envolveu, ela emergiu na cultura. E eu gosto muito do modelo americano que vocês adotaram. O modelo americano, também. Além da educação, o ensino, ele estimula o esporte. Vocês chegaram a ter time de basquete profissional aqui? E temos. Fora a natação. Fora a natação, que é o modelo americano, que incentiva o aluno a ficar na universidade. O intercâmbio, não só as cidades desenvolvidas, a outros países onde ele vai conhecer idioma, enfim, desatar-se, ter a sua independência, mas o intercâmbio também, Márcio, valorizando as nossas raízes. Nós temos aqui o intercâmbio com o Projeto Rondon, aonde esses alunos vão naquelas regiões mais longínquas, onde falta água, fossa séptica, eles lá vão na cultura maker, colocar a mão na massa, criar, fazer com que dê fundamentos àquela região, deles se emanciparem, não nós os emanciparmos. Prometo que eu vou encerrar agora, mas acho, até como contribuição a todas as universidades, e a você, aluno, acho que é 2021, diploma digital. Digital. Discutimos isso na Câmara de Ensino. Fala isso rapidamente. O próprio MEC, né, introduziu uma inovação tecnológica, onde a certificação é digital. Isso para fazer frente a todas essas necessidades. E a escola já está informatizada. Então, é uma consequência natural de banco de dados que você vai ter que ter, né, onde muitas delas nós já estamos perfeitamente aparelhados para a digitação do diploma. A partir de 2021, obrigatório? A partir de 2021. Foi tema 24 meses, né? Foi tema da nossa Câmara de Ensino, não é isso? Né? Muito Silvia, bem. acabou. E agradecer, cumprimentar todos, esperar que esse Natal seja com a presença de Cristo e o Ano Novo renovado e estejam também à disposição das instituições de ensino para visitá-las e a sociedade para exigir delas também novas fontes e novas formas e alternativas de crescimento. Participem. E obrigada, Márcio, foi muito bom. Muito bom, gostei, foi uma conversa boa, né? Você sabe, e no azul aqui, no azul do Santa e no azul da associação. Eu, antes de vir para cá, ontem estava conversando com a Fabiana, que trabalha conosco, jornalista também. Olha, ligaram da Universidade de Santa Cecília, querem saber quais são as perguntas. Mas, olha, eu falei, eu não sei quais são as perguntas. Pois é, nem fiz. Olha que gostoso. Usei uma, não que não tenho sido bem preparado, porque a conversa fluiu. O programa é bom quando a conversa flui naturalmente. Obrigada a você. E rumo aos 150 anos, né? Ano que vem. Rumo aos 150 anos, né? Obrigada, viu, Márcio, por tudo, viu? Gostei muito. Eu também, muito obrigado a vocês. Até a próxima oportunidade. E como eu digo sempre, seja feliz.